Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? A gente vai estar aí fazendo uma sequência de 2 vídeos falando sobre análise de tolerância nesse desenho aí, o qual vocês estão visualizando, né? A gente vai estar dividindo na primeira parte falando aqui sobre tolerância dimensional, né, linear. A gente vai estar falando aqui sobre essas três tolerâncias e no segundo vídeo a gente vai estar falando sobre essa tolerância aqui que é uma tolerância geométrica, né? Nesse caso é uma tolerância de localização, né? Então no segundo vídeo a gente vai estar falando aí sobre a interpretação da mesma. Bom, então vamos verificar aqui essas três tolerâncias lineares, né? Vamos começar aqui com essa, que é de 50 menos 2 centésimos, né? Bom, essa tolerância, né, de 50 menos 2 centésimos, deixa eu colocar aqui ao lado para ficar melhor. 50 menos 2 centésimos de milímetro, né? Ele representa aí uma taxa de variação de 49,98 até 50 milímetros, né? Ou seja, ele está trazendo só afastamento negativo, mas nem por isso, né, ele deixa de ter a indicação ali pelo nominal, né? Então a gente teria, né, o valor mínimo indicado aí dessa taxa de tolerância, 49,98 milímetros, vou colocar aqui ao lado, 49,98 milímetros. Esse valor vem da onde? 50 menos 2 centésimos. E o valor máximo, né, seria 50 milímetros, né? Ou seja, 50 mais 0, 50 menos 0. Né? A gente sabe que na prática isso não pode ter essa, não é indicativo essa soma com zero, né? Mas teoricamente seria dessa representação. Né? Então esse mínimo e máximo ele representa a faixa de tolerância possível, né? Ou seja, qualquer valor entre essa faixa mínima e essa faixa máxima, né? Ou seja, qualquer valor entre 49,98 até 50 milímetros é possível, né, para essa tolerância aqui indicada. Ou seja, se for uma questão de fabricação, usinagem, se ela estiver dentro dessa tolerância, ela está correta. Lembrando que existe também a tolerância central, né, que seria intermediária, ou seja, mais precisa. Como é que a gente sabe essa tolerância intermediária? Soma os dois valores, o afastamento máximo e mínimo, e divide por 2, ou seja, tira a média. Nesse caso aí seria 49,99. A gente tem outros vídeos aí no canal falando sobre essa tolerância intermediária. Vamos para a próxima interpretação. Aqui no caso, aqui é 20 mais 5 centésimos, né? Ou seja, 20 mais 5 centésimos de milímetro, né? Então nesse caso aí, o mínimo seria 20 milímetros, ou seja, 20 mais 0 ou 20 menos 0, e o máximo seria igual a 20,05, né, que vem justamente da soma de 20 mais 5 centésimos. Então significa que qualquer valor variando de 20 milímetros até 20,05 estaria correto. Né? Então vamos supor aqui o seguinte, né, a gente tem aqui a indicação do mínimo, vamos colocar aqui 20 milímetros e o máximo aqui ao lado. Né, o máximo nesse caso 20,05. Se você fabricar essa peça, né, com a seguinte medida, vamos supor que você fabricou ela com 20,006, mediu lá com o paquímetro e estava esse valor. Esse valor está certo ou está errado? Ele está correto. Né? 20,006 a gente tem que identificar que é 20 milímetros e 6 milésimos de milímetro. Né? Ou seja, ele ficaria basicamente aqui bem próximo do limite inferior, bem próximo do valor mínimo. Né? Então ele está dentro da tolerância. Né? Vamos supor que você fabricou essa peça aí com 20,054. Ele está fora. 0,54 ele está passando, né, desse valor aqui indicado no máximo. Né? Então ele ficaria mais aqui à direita, ele estaria fora, né? Então ele seria um valor errado. Né? Então esse valor aqui de 20,006 está correto, de 20,054 está errado. Então qualquer valor entre 20 milímetros e 20,05 ele está correto. Lembrando sempre que o valor central é o mais preciso. Nesse caso o valor central, somando os dois valores 20 mais 20,05, que daria 40,05, dividido por 2 daria 20,025, ou seja, o valor mais confiável seria 20,025. Qual o objetivo desse valor mais confiável? Dentro da análise metrológica existe um processo chamado confiabilidade metrológica, né? Ou seja, a análise de fatores que vêm interferir ali no ciclo de fabricação, né? E a parte estatística dessa análise.
Então, exemplo, se você fabricar essa peça com 20 milímetros, ela está dentro da tolerância, mas você deve concordar comigo que 20 milímetros está muito próximo de um 19,99. 19,99 ele está fora. Agora, se você fabrica ela com 20,025, que é o valor intermediário, e por acaso ela tem um pouco de decréscimo ali na análise, exemplo, caiu de 20,025 para 20,022, ele ainda está dentro da tolerância, né? Então o valor intermediário ele é o mais confiável, porque se tiver uma tendência de desvio para mais ou para menos, tem uma maior chance dele ainda estar dentro da faixa de tolerância. Bom, vamos para o último valor, né, desse vídeo. 100 mais 5 centésimos mais um décimo, né? Ele também pode vir com essa interpretação, trazendo essa barra, né? Então a gente tem 100 mais 0,05 mais um décimo, né? Então a gente tem aqui o mínimo seria 100,05, ou seja, o menor valor indicado, e o máximo seria 100,1, né? Ou 100,10, mas deixar 100,1 mesmo. Então o mínimo seria 100 milímetros mais 5 centésimos de milímetro, e o mínimo seria, o mínimo seria 100,05, né? Ou seja, 0,05, né? Então a gente teria como mínimo 100,05 centésimos de milímetro, e o máximo 100 milímetros mais um décimo de milímetro, né? Então aí seria a variação. Há um detalhe interessante, né? Se você fabricar essa peça com 100 milímetros exato, ela está errada, né? Esse valor ele está abaixo do valor indicado. O valor indicado mínimo é 100,05. 100 milímetros mais 5 centésimos de milímetro. Então, esse é o valor mínimo. Qualquer valor abaixo desse aí está fora. Da mesma forma que qualquer valor acima de 100,1 também está fora. Tá bom? Próximo vídeo a gente fala aqui sobre a tolerância de localização. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando aí sobre leitura, né, referente ao paquímetro com resolução de 1/128 de polegada, né? A gente já fez 2 vídeos na sequência, né? Um falando sobre o paquímetro com resolução 2 centésimos, outro com resolução de 5 centésimos, e agora com resolução de 1/128 de polegada. É engraçado que normalmente quando você está em aula, né, ligada à parte de metrologia, né, é muito comum a gente iniciar com a parte de régua, né, depois segue para o paquímetro com 5 centésimos, depois 2 centésimos e depois aí o de polegada. E normalmente os estudantes eles reclamam muito, né, seja para a área técnica, né, seja para a área de engenharia, né. É comum, né? Poxa, mas porque ainda utiliza, né, polegada, né? O sistema métrico é tão dominante, enfim. A gente tem muitos equipamentos, né, muitas máquinas que utilizam, né, elementos, né, ligados aí ao sistema inglês, né, justamente por causa da origem, né, do fabricante, né, comunicação técnica, enfim. Né, então é muito comum, né, você ter, né, uma vasta gama de elementos, né, ali com valores em polegada, né. A gente também tem que lembrar que essa questão da polegada fracionária, ela é não diria uma adequação, né, mas uma indicação de uso, né, de medidas dentro dessa faixa, tomando como base aí a comunicação técnica entre o sistema métrico e o sistema inglês, né. Se você vai para algum país que utiliza, né, esse sistema métrico, né, ou utiliza esse sistema de medição, né, sistema inglês, né, ele não vai estar lá necessariamente com as medidas ali em polegada fracionária, né, que é o que a gente vai ver agora. Essa resolução de 1/128 de polegada é ligada à polegada fracionária, né, então está muito ligado mais a essa questão de elementos de máquinas, né, elementos padronizados, né. Então a gente tem até alguns vídeos, né, no canal que a gente fala também de outras indicações, né, como pés, enfim, ligados aí ao sistema inglês. Bom, vamos lá para a leitura, né? A gente já está aí com a indicação, a imagem, né, qual a gente vai estar verificando a leitura, né? Bom, primeiro ponto, né, observar aqui o seguinte: a gente tem aqui embaixo a escala fixa, né? Escala fixa aqui embaixo, e em cima aqui a escala móvel.
Bom, antes de falar sobre a escala móvel, né, vamos verificar aqui a escala fixa. Observa que aqui a gente tem 0, né, a 1 polegada. E nesse caso, a gente tem que observar a quantidade de divisões que tem aqui, né? Se a gente for observar, a gente tem a indicação de 16 divisões. 16 divisões. Então, necessariamente, né, eu não precisaria utilizar a escala móvel, né, para a indicação de coincidência utilizando essas 16 divisões. Como assim? Vamos supor que, referente à escala móvel, né, a gente não tivesse esses outros traços aqui, a gente só tivesse esse traço do zero indicativo aí no paquímetro. Então, o que é que a gente teria de indicação, né? A gente teria aqui no caso 1/16 de polegada, né? 1/16. A gente teria aqui na sequência 2/16 e assim sucessivamente até fechar aqui o ciclo, né? Ou seja, 16 por 16, que simplificando daria 1 polegada. Né? Então, se o traço, né, o zero, ele coincidir um desses traços aqui, né, é bem mais tranquilo ali a leitura, né? Você já vai ter ali o valor praticamente direto, né? Então você teria, né, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16 e assim sucessivamente. Lembrando sempre, quando você tiver numerador, né, e denominador par, você pode simplificar, né? Exemplo, vamos supor, meia polegada, né, que daria 8 por 16, né? 8 por 16. Se a gente for simplificar, a gente teria 4/8, né? 2/4 e meia polegada, né? Seria aí o último valor, meia polegada, né? Então, sempre que você tiver um valor par ali, você deve simplificar, né? Eu já vi até estudantes dizer, poxa, professor, não quero simplificar não, a leitura não está correta, mas se você for para uma indicação, para uma prova, uma seleção, concurso, seja lá o que for, o valor ele não vai estar na base 16, né? Ele vai estar simplificado, né? Então é importante realizar essa simplificação. Bom, beleza, né? Dito isso, né, se a gente não tivesse esses outros traços aqui, a gente teria uma resolução, né, para esse instrumento de 1/16. Essa seria a resolução dele, ou seja, seria a menor medida que ele conseguiria medir, né, 1/16 de polegada. Só que não é isso que acontece. Observa que tem outros traços aqui, né? Então a gente tem uma resolução ampliada, né, vamos assim chamar, né? E o que acontece, né? Essas divisões da escala móvel, elas estão contidas em cada divisão da escala fixa. Ou seja, como se essa divisão aqui, do 0 até 1/16, tivesse 8 subdivisões, que são essas divisões aqui da escala móvel. Então, basicamente, o que é que acontece? A gente vai ter 8 por cada divisão. 8, 8, 8 e assim sucessivamente. Então, se você pegar 8 e multiplicar por 16, que é o total de divisões que tem na escala fixa, a gente vai chegar aí ao total de divisões, né, de 0 a 1 polegada, né, que aí no caso são 128 divisões. Lembrando que essa indicação, né, de 128 divisões de 0 a 1 polegada vale a qualquer intervalo, né, de 1 polegada para outra subsequente. Por exemplo, se você está lá com 5 polegadas a 6 polegadas, de 5 para 6 polegadas, e você está fazendo a indicação da polegada fracionária, você vai ter a indicação de 128 divisões também, né? Então, isso vale aí para qualquer indicação subsequente de polegada, né, inteira. Bom, nesse caso aqui, a nossa imagem está mostrando de 0 a 1 polegada. Beleza, então a gente já viu que tem 128 divisões. Como é que a gente faz para fazer a leitura, né? Existem vários métodos, né? Eu gosto desse, que eu achei ele bem resumido. Como é que a gente faz? A gente verifica a quantidade de divisões que o zero ultrapassou. Nesse caso, ele ultrapassou apenas uma divisão completamente. Então, a gente já teria 8 divisões, né? Então, a gente já deixaria esse 8 aí salvo. Deixa esse 8 salvo. E agora, soma com o número, né, de divisões, né, que você tem aqui indicado no paquímetro até a coincidência, ou seja, esse traço aqui que tem destaque, né? Lembrando que esse traço em destaque ele aparece nos testes, aí nas imagens ligadas à leitura de instrumentos, né? Você vai para a prática, né? Esse traço ele vai ter a mesma espessura dos outros traços, né? Você tem que estar observando ele ali frontalmente, né? A indicação da leitura,
né? E lembrando, né, você quando vai realizar a leitura, né, principalmente em ciclos de fabricação, né, por exemplo, está na fresadora, no torno CNC, enfim, né, a leitura ela deve ser realizada lá no local, né, obviamente com a máquina parada, né, seguindo os protocolos de segurança, e você faz a leitura ali no local. Né. Eu já vi muita gente, né, encosta lá o paquímetro, trava, né, ele tem uma travinha aqui em cima, né, tem uma trava aqui, então você trava ele, puxa lá para perto de você e olha, está errado, né, porque pode gerar, né, algum desvio, né, durante essa trava, esse movimento, né, então você pode estar ali observando a leitura equivocada, né, então você deve estar olhando lá no local mesmo. Bom, e lembrando sempre, olhando frontalmente para não gerar erro paralaxe, né, o erro paralaxe é aquele quando você olha um pouco inclinado e tem a impressão de ter um traço coincidindo, né, quando na verdade é outro traço. Bom, voltando aqui para a leitura, né, o 0 ultrapassou uma divisão completa, né, então significa que ele já ultrapassou 8 divisões da escala móvel, né, então tem 8 aqui salvo. E agora a gente vai somar com a coincidência aqui da escala móvel. Né, então ele já passou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está coincidindo na sexta divisão. Então a gente teria 8 mais 6. 8 mais 6 vai dar igual a 14. O que é que a gente faz com esse resultado? 14 por 128 avos de polegada. O que acontece? Observa que a gente tem numerador e denominador par. Né? 14 por 128. Então a gente tem que simplificar. Né? Nesse caso aqui simplifica por 2. Simplificando por 2 aí vai dar 7 por 64. 7 por 64. Na sequência... aí já não dá mais para simplificar, na verdade, né? Que aí já está com o numerador ímpar, né? Então aí 7 por 64 é a leitura desse instrumento, né? 7 por 64 avos de polegada. Um detalhe interessante antes de finalizar, né? Eu até me lembrei de um comentário, né, que alguém fez um tempo atrás, acho que uma semana, 2 semanas atrás, sobre um outro vídeo que a gente tinha postado na parte de leitura, né, com polegada fracionária, né, e aí a pessoa questionava, né, exemplo, esse caso aí, 7 por 64 avos de polegada, né, a pessoa diz, desse jeito está errado, o correto é assim, 7 polegadas por 64 polegadas, né, só que eu particularmente nunca vi dessa forma aqui, né. A norma, se eu não me engano, que faz essa indicação é a ISO 800 dígito 4. Se eu não me engano, é essa norma que faz essa referência aí da leitura. Né? E o correto, né, pelo menos indicativo ali na norma, é esse aqui. Esse aqui é o correto. Né? Onde você vai ter a leitura, né, 7 por 64 avos de polegada. Na verdade, né, o que a pessoa tinha questionado era mais ou menos o seguinte, exemplo, se você tivesse uma polegada inteira, né, 1 por 7 por 64, né, então ficaria aspas ali na 1 polegada e depois na fração, né, mas também pela indicação da norma o correto seria aspas apenas após a fração, né, seria isso aí, né. Essas aspas na verdade, né, o termo dela, se eu não me engano, se chama piclas, né, na indicação lá da norma. Bom, né, se alguém tem, sobre esse comentário que eu fiz, se alguém tem alguma indicação de alguma norma que traz aí de forma diferente, né, eu pelo menos nesses 15 anos, né, que atuo aí lecionando na área aí da mecânica, né, seja para a parte técnica, seja para a parte de engenharia, eu nunca vi dessa forma, né, nem eu, nem colegas também da área, mas enfim, pode ser que tenha alguma norma, algo específico aí que fale sobre isso, mas enfim, bom, é isso, tá aí a leitura, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!